cumprimento de uma promessa em nossa vida. Todos nós temos uma promessa que de fato Deus nos prometeu. E quando Deus nos faz uma promessa, nós aguardamos, às vezes ansiosamente, o cumprimento dela. E quando esta promessa é concretizada, nós tranquilizamos o nosso coração e temos a certeza que vai chegar, ou é chegado o momento de desfrutar a promessa. E o texto de Gênesis 22, ele é bastante completo, porque tudo parte de uma promessa que Deus realmente havia falado. Eu sempre digo que Deus não é obrigado a prometer, mas a partir do momento em que Deus promete, Ele já tem por obrigação cumprir, porque a sua palavra é irrevogável e Ele não pode voltar atrás naquilo que prometeu. Deus nunca promete alguma coisa por impulso. Deus nunca promete alguma coisa por um agir. Deus sempre fazer hoje. Eu vou fazer uma promessa para alguém para ver se eu alegra o coração. E daqui uma semana Deus desiste da promessa e acaba deixando a gente ansioso para o cumprimento e não ocorre. Deus não é assim. Quando Ele promete que vai fazer, de fato Ele vai cumprir a promessa. E Deus então vai falar com Abraão e diz que vai lhe dar um filho. Não foi Abraão que pediu, foi Deus que prometeu. E Abraão aguardava muito por este dia, e o tempo se passou, meses, anos se passaram, mas a promessa é concretizada na vida de Abraão, porque Deus havia prometido. Nasceu um filho por nome de Isaac. Quando Isaac nasce, Abraão entende que Deus havia feito aquela promessa, está muito feliz. Eu olhava este texto de uma outra forma até antes de eu ser pai. Mas depois que a gente acaba sendo pai, uma mulher acaba sendo mãe, ela sabe da alegria e a importância que é uma criança dentro da casa. É uma alegria extraordinária. E Abraão então está consciente de que Deus fez aquela promessa. Agora Isaac vai crescer. Todo dia que Abraão chega no trabalho, Abraão olha para o seu filho, Abraão olha para a sua família e pode exaltar a Deus. Mas o tempo vai se passando e Deus vai fazer um pedido a Abraão. Um pedido que até parece ser meio absurdo, porque o diabo que dá com uma mão e pega com a outra. O diabo, ele ludibriga as pessoas. Ele faz uma proposta que aparentemente parece ser boa, e no final ele destrói, ele devasta com a vida da pessoa e mostra qual é o verdadeiro plano que ele tem para a vida de alguém. Agora Deus fez uma promessa e agora Deus chama Abraão pela madrugada e diz: Abraão. E é interessante que quando meu pai me chamava para alguma coisa, eu nunca respondia eis-me aqui. A pergunta é: o que o senhor quer? Porque a gente nunca dá uma resposta sem antes saber o que é que o pai vai pedir. Só que quando Deus chama Abraão, de imediato ele já respondeu: eis-me aqui. Eu não quero nem saber o que Deus vai pedir, eu não quero nem saber o que Deus vai falar. Se Ele me chamou, eu estou de prontidão e eu vou servir no momento em que Ele quiser. E agora Abraão respondeu o chamado de Deus. E Deus disse: Abraão, tu vai pegar agora o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e tu vai me oferecer como sacrifício. Agora parece ter um erro na Bíblia Sagrada, porque Abraão não é pai somente de Isaac. Abraão tem um filho por nome de Ismael com Agar. Agora, por que Deus pede o único filho, Isaac? Porque Isaac era de fato o que estava dentro do coração de Abraão. E Deus sempre reprovou o sacrifício de crianças, porque tinha um sacrifício que era um deus pagão chamado Moloque, e crianças eram sacrificadas. Agora Deus reprovava isso. Em momento algum Deus queria o sacrifício do filho. Deus queria apenas conhecer o coração de Abraão. E Abraão então atende o chamado de Deus, vai até no quartinho de Isaac pela madrugada, vai convidar o seu filho: filho, levanta. Imagina se fosse nos dias de hoje, para levantar um adolescente da cama meio-dia dá um trabalho danado. Imagina o pai chegar meia-noite ou 2 horas da manhã e falar: levanta, porque a gente vai oferecer um sacrifício. E Isaac se propôs: ok, o senhor está pedindo, eu não tenho que questionar, eu não tenho que
dizer sim ou não, que meu pai mandou, eu tenho que fazer. Assim como Deus falou com Abraão, e Abraão deu a resposta, assim Isaac deu também a resposta para Abraão. E eles vão para o sacrifício. Só que Abraão vai pregar também 2 servos que trabalhavam para ele, e vão pregar um jumento, e eles começam a caminhar. Deus pediu filho, e pediu que ele caminhasse, e o lugar Deus iria mostrar. Abraão sai de sua casa com Isaac, com um jumento, com 2 servos, lenha e cutelo. E quando eles estão caminhando, ele vai sair sem direção, porque Deus é quem vai o direcionar. E sabe o que é interessante aqui? Que ele vai sair para oferecer o sacrifício. Só que a tortura psicológica até parece ser intensa. Eu assisti um filme muito tenebroso uma época atrás, chamado de Jogos Mortais. Talvez alguém aqui já deve ter assistido. É alguém que coloca uma pessoa numa situação de risco e depois fica assistindo aquela pessoa se matar, ou matar uma pessoa que está ao seu lado, e se delicia com aquela situação. E até parece que Deus é sanguíneo assim, assistindo um homem caminhando com o seu filho, e ele vai ser oferecido como sacrifício. Porque eu torno a dizer, Deus sabia que Isaac não seria sacrificado. Agora Abraão não sabia que Deus enviaria providência. E ele sai a caminhar. Eles estão caminhando 1 dia, 2 dias, e não é uma caminhada tão simples assim. Agora imagina o coração daquele pai. O que é que ele vai fazer? Ele não está levando Isaac para o shopping Buriti. Ele não está levando Isaac para comer o lanche. Ele não está levando Isaac para passear, fazer uma compra no supermercado. Ele saiu de casa com destino de matar e sacrificar o seu filho, porque Deus havia lhe pedido. Agora Isaac não é bobo. Isaac começa a fazer uma leitura, fala: pai, tem alguma coisa errada aqui, porque tem um jumento atrás de nós, e ele não pode ser oferecido como holocausto. Tem 2 servos que estão caminhando conosco. Eu estou vendo lenha, eu estou vendo fogo, eu estou vendo cutelo. Mas eu quero te perguntar, pai, aonde está o cordeiro que vai servir para o holocausto? O que é que Abraão vai responder? Ele vai dizer: filho, olha, Deus mandou eu sacrificar, pronto, acabou. Não, porque tem coisas que não é a hora da gente falar. Existe a hora certa da gente colocar a palavra. Tem pessoa que tem palavra certa, mas coloca na hora errada. Ele está com a razão, mas apresenta no horário que não é. Então o pai disse assim: filho, tranquiliza o teu coração, porque Deus vai preparar o cordeiro, porque Deus irá prover e caminhar. Quando vai chegando ao 3º dia, Abraão levanta os olhos, é de longe viu o lugar. Aqui tem um ponto que dá para aplicar alguma coisa. Enquanto a gente ficar olhando para os problemas do Brasil, olhando para as crises do Brasil, olhando para os problemas que estão sobrevindo sobre a nossa cidade, a nossa região, com cabeça baixa, a gente nunca vai avistar e enxergar nada. Tudo passa a ter visão quando eu levanto os meus olhos. E quando eu levantar os meus olhos, eu vou começar a ver o lugar que Deus tem falado comigo. Agora, se você olhar para o governo, tu vai parar. Sonoplasta, põe som na caixa do microfone para mim, por gentileza. Se você começar a olhar o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo aqui hoje, a gente vai parar, a gente vai se comer, porque a crise é intensa, porque o problema é grande. É todo dia alguém desempregado, é todo dia alguém que perde emprego, é todo dia um problema em cima do outro, é empresa fechando, é porta que fecha, é coisa que falha, e o povo fica preocupado. Não é para olhar para isso, é para olhar para o céu, porque é de lá que vem o socorro, e é Deus que vai te ajudar e te auxiliar. Olhar para onde vai vir o socorro. Você acha que eu estou preocupado com o que vai acontecer no Brasil? Ah, mas o que vai ser no Brasil? Será que a Dilma vai ficar? Será que Temer vai entrar? Será que Cunha vai ficar? Será que outro vai chegar? Eu não quero é nem saber quem vai sentar na cadeira da presidência. A única coisa que eu tenho que saber é que eu
conjecturança, eu não vou ferir a conjecturação, a exegese bíblica. Eu imagino que ele vai subindo, que ele vai chegando naquele monte, e de repente os servos vão subindo atrás. Quando os servos vão subindo atrás, Abraão pode olhar e falar: onde é que vocês vão? A gente vai subir também. Não, vocês não vão subir. Vocês vão ficar aqui embaixo, cuidando do jumento, porque eu e o meu filho vamos subir até lá. Mas o monte é público e a igreja é pública. Só sobe no monte, só vem para a igreja quem tem sacrifício para oferecer. Quem não tem que ficar cuidando de jumento. Abraão pode falar: vocês têm sacrifício? Não tem. Então vocês vão ficar por aqui, porque eu e meu filho, nós vamos subir até lá, e havendo adorado, nós tornaremos a vós. Depois que a gente adorar, eu vou voltar para esse mesmo lugar. Voltaremos, é plural, e plural se refere a mais de duas pessoas. Abraão tinha uma certeza: Deus mandou eu ir para lá sacrificar, mas ao mesmo tempo ele tinha uma confiança: eu vou adorar, não sei o que é que vai acontecer lá em cima, mas eu sei que eu vou voltar, e quando eu voltar para baixo, eu vou estar com meu filho da mesma forma. Eu só vou adorar e depois nós voltaremos a vós. Agora é um problema grande. Por que você veio aqui? Porque você tinha sacrifício para oferecer. E normalmente quem tem sacrifício para oferecer, ele não precisa que o pregador ajude ele a oferecer sacrifício. Ele não precisa que o cantor ajude ele a oferecer sacrifício. Porque quem tem sacrifício para oferecer, ele sobe no monte, ele vai para a igreja e faz o que é que tem que ser feito. Agora tem um problema: quem não sobe é o mais problemático. Porque quem não sobe para oferecer sacrifício, o negócio dele é cuidar de jumento. Por que Deus permite ser um jumento aqui no texto? Porque jumento não entende nada. E quem não sobe para oferecer sacrifício, sempre tem coisa errada para falar. E ele fala baboseira, e fala do cantor, e fala da liderança, e fala do pregador, e fala do pastor. Mas o negócio é que ele fala com o jumento, e o jumento não entende. Só que o negócio é que essa noite não é com o cuidador de jumento. Essa noite Deus está tratando é com o adorador. E se você tem, abre a tua porta. Eu vim para cá para oferecer sacrifício. E se me der vontade de pular, eu vou pular aqui. Ah, mas alguém vai dar pouco para você. Eu não estou preocupado com o cuidador de jumento. Eu vim para o monte, eu vim para a igreja, eu vim para adorar. E eu vou e pronto, acabou. Aí acho que o outro vai pensar: foi Deus que chamou você para o sacrifício. E se Ele chamou você para o sacrifício, é que alguma coisa Ele tem preparado para você. E você pode não estar entendendo agora, mas tem coisa boa para você depois da aprovação. E você vai viver no momento bom de Deus na sua vida. Agora, o homem a gente consegue ludibriar, o homem a gente consegue tapear. Agora Deus não. Porque Deus não esquadrinha apenas o que está aqui por fora. Deus conhece o coração. Abraão podia enganar Isaac. Abraão podia enganar qualquer pessoa. Só que Deus não. Porque Deus, ele entende o que está lá dentro. Aí chega a hora. E como é que vai ser o sacrifício? A hora da revelação. Ô filho, o negócio é o seguinte: não tem cordeiro preparado aqui não. Eu estava lá em casa e Deus falou comigo que era para oferecer você como sacrifício. Agora não vai querer comparar o vigor, o fôlego e a idade de Abraão para Isaac. Se Isaac quisesse falar assim: ó pai, o negócio é o seguinte, o senhor não vai me sacrificar de coisa nenhuma, eu vou descer correndo esse monte Moriá, eu vou correndo de volta para casa e o senhor não vai sacrificar ninguém. Só que Isaac entendeu: quer ter promessa cumprida, quer ser honrado na terra, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias da face da terra. Agora o que ele vai fazer, pai? Tudo bem, se Deus está pedindo eu como sacrifício, eu vou deitar aqui. Isaac é amarrado, Isaac é preparado. Agora vem o momento da decisão. Tem até uma música, acho que de Trazendo a Arca, que diz: é o momento da escolha entre a fé e a razão.
altar e saber que daqui a alguns instantes o seu filho perderia a vida. Abraão levanta o cutelo. Quando Abraão levanta o cutelo, é o momento da execução. Só que quando ele vai diferir um golpe contra Isaac, a Bíblia diz que uma voz do céu brada e diz: Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu vi que tu temistes a meu nome. Olhe para o lado e veja o cordeiro que está preparado para você. Sabe que nós subimos a Deus? Que Deus é Deus e é da hora final. Deus é Deus e é do momento final. Porque Deus poderia intervir no primeiro dia de caminhada, poderia intervir no segundo dia de caminhada, poderia intervir quando Abraão chegou no pé do monte, poderia intervir quando ele estava subindo, poderia intervir quando Isaac deitou no altar, mas não, a intervenção foi na hora final. E sabe o que eu quero dizer para você? É nesta situação, é nesta circunstância que tu não encontras uma saída. É neste momento que você diz: Lucas, para mim está tudo acabado. O Senhor manda te dizer: é agora que eu vou chegar e provar que eu trabalho a teu favor. Porque Isaac era riso, desde nome riso, sorriso. Agora, algumas situações da nossa vida, o sorriso vira lágrima, porque era uma promessa, Isaac era o sorriso, mas que pai que oferecer o sacrifício do filho sorrindo? Só se fosse um doido, um amigo psicopata. Agora Abraão estava chorando, trocou tudo, mas não era uma promessa de Deus. E quem foi que disse que passar pela promessa de Deus eu estou isento a chorar? Deus pode prometer que vai me levantar sobre esta terra, mas eu estou isento de passar no período de porta fechada. E tudo que eu tenho que fazer é orar. E eu estou pregando para pessoas aqui que Deus me fez uma promessa que te daria um trabalho bom. E quando a porta se abriu, você sorriu, glória a Deus, a porta está aberta. Mas o que era sorrir se tornou em tristeza. Quantos casamentos que podem estar ao fio, à beira de se acabar? É um sonho seu, é um sonho do homem ter um casamento, ter uma família, casou de noiva, lindo, maravilhoso, e agora? Está se acabando. Lucas é promessa de Deus, mas está na prova. Lucas é promessa de Deus, mas o que era alegria para mim agora está sendo tristeza. Talvez você sempre sonhou em ter uma faculdade, participar de uma faculdade. Foi um sorriso quando alguém te fez uma proposta, te fez uma promessa, mas depois você viu que foram apenas palavras para te ludibriar, e você diz: não aconteceu nada, eu estou chorando todo dia. Escuta, o sorriso às vezes vira lágrima, mas eu quero te dizer que a lágrima também vira sorriso. E o Senhor está dizendo que hoje Ele muda a tua história para provar que Ele é Deus sobre a tua vida. Você tem sacrifício? Se você não trouxe sacrifício para cá, é para você ter ficado na tua casa assistindo o jornal da manhã, porque você perdeu tempo aqui. Aquele lugar de oferecer sacrifício, aquele lugar de chorar, aquele lugar de se quebrantar, aquele lugar de rasgar, aquele lugar de receber o que Deus tem para mim e acabou. Abraão perdeu toda a ética, todo o protocolo que ele tinha quando foi oferecer o sacrifício como filho. Não sou contra a teologia, porque eu sou absolutamente estudo, mas às vezes a gente se prende em cima de um canudo, se prende em cima de uma formação, e entra dentro da igreja e não oferece mais sacrifício. Mas o que a gente está precisando aqui é parar de ouvir hebraico, é parar de ouvir aramaico, é oferecer sacrifício, porque aí Deus vai mudar a história e preparar cordeiro para nós. Bolo enfeitado, enquanto o bolo mais gostoso é aquele de fubá que não tem enfeite mesmo em cima. Às vezes é tanta comida boa, e às vezes o que a gente quer é só comer arroz, feijão, ovo frito e batata, e a gente perde a fome de comer. E o Senhor está dizendo: o que eu quero que você ofereça sacrifício. Eu te chamei foi para isso.
Prepara-te, porque ainda esta noite eu vou lhe surpreender e vou preparar cordeiro para a sua vida e para a sua casa. Lucas, mas a prova é grande. Deus me prometeu o carro, mas toda não conta mais. A crise chegou. Já liguei até para entregar o carro, porque não estou aguentando mais pagar parcela. Estou ligando para fazer acordo, porque o IPTU de casa já está tudo atrasado e eu posso até perder. Lucas, eu estou devendo, que eu estou pensando em vender a bicicleta que eu tenho, porque eu preciso dela, mas a luta é tão grande. Lucas, eu estou pensando em pedir conta da empresa, fazer um acordo para ver se eu recebo fundo de garantia, porque eu preciso quitar uma conta. Mas Deus está mandando dizer para você: não vai vender carro, não vai negociar casa, não vai vender móveis, porque Ele vai preparar cordeiro para você essa noite. Tem cordeiro sendo preparado aqui, alguém já recebeu? Pode dar lugar com força, varão. Pode dar lugar com força, irmão. Tem cordeiro preparado para a sua vida. Caminhasse, que entrou, que chame desce a câmbio. Subiu chorando, mas voltou cantando. Talvez ninguém sabe o trajeto até chegar aqui, como é que você veio. Talvez ninguém sabe o que aconteceu dentro da tua casa, ou o que está acontecendo lá. Mas o Senhor está dizendo: tu entrou por essa porta cabisbaixo, vai sair daqui de cabeça erguida. Entrei aqui desempregado, hoje Ele assina a tua carteira de trabalho, porque é cordeiro preparado para você e para a tua família. Creia na palavra. Eu estou sentindo que Deus está preparando coisa grande para você. Ele fez o que Deus lhe ordenou e Deus lhe honrou por isso. Opa, para de querer contender coleiro. Para de querer indagar coleiro. Se Ele te mandou subir para Moriá, vai lá, porque é lá que tem o milagre que tu precisa. Eu não sei onde vai chegar. Eu não sei de que lugar que vem. Eu não sei se é de perto, eu não sei se é de longe, eu não sei se é nacional, eu não sei se é internacional, eu não sei se vem de carro, eu não sei se vem de moto, eu não sei se vem de bicicleta, eu não sei como será, mas até o final desta semana tu vai ver o cordeiro chegando na porta da tua casa. E prepara para receber lá. Eu vou encerrar com testemunho pessoal e muito pessoal. Eu escolhi viver pela fé, porque Deus me ordenou: tu vai viver pela fé. E eu entendo, viver pela fé é viver pela fé. Tem dias que você come hiper bem. Quem vive pela fé sabe eu falando. E tem dias que a porta se fecha. Tem dia que tu anda de avião, e tem dia que tu tem que andar quilômetros a pé. Tem dia que você tem coisa boa,
dia que você passa pela prova. Mas eu acho que esse testemunho aqui vai ser pessoal, porque ninguém talvez passou por isso. Será que nessa terra de mim ficou um dia sem nem um centavo no bolso e não tem nada dentro de casa? Será que é só eu? Eu acho que deve ser. Mas pensa comigo. Eu sempre dizia: Deus, enquanto é eu e a minha esposa, eu não quero passar prova. Por mim, se a gente passar, na verdade, melhor dizendo, se eu passar, tá beleza. Mas minha filha não, Deus. Toca nela, não permite ela passar pela aprovação. E eu nunca fui de comunicar problemas às pessoas. Eu sempre sofri calado, porque eu tive um problema. Às vezes a gente sabe com a pessoa errada. Você conta um problema para alguém, daqui a pouco todo mundo está sabendo de tudo que está acontecendo na tua vida. E eu aprendi: quer contar para alguém? Fala com Cristo, porque Ele ouve, te entende e atende. Aí a esposa falou assim: Lucas, a geladeira estava assim. Eu abri, estava vazia mesmo. Eu disse: desliga esse negócio para economizar força então. Desligou. Abrimos o armário, tinha nada. E pregando que Jesus sai, pregando que Jesus dá, glória. Porque Deus trata às vezes a gente com conta gota, é só no dia, uma gotinha. Você precisa agora? Então toma. Aí chegou de manhã, a minha menina levantou, tinha uma mamadeira ainda dela. Aí a minha esposa abriu a armário e disse assim: o que é que a gente vai fazer? Eu disse justamente essa palavra: Deus proverá. Deu 10h30, 11 horas, já era horário de começar a mexer na panela. Mas ela não tinha como fazer isso. Ela disse assim: Lucas, eu achei uma caixinha de gelatina, e para a glória de Deus, minha filha ama gelatina. Ela disse assim: vai, claro que a gente vai papar. Eu falei: daqui a pouco, filha. Aí ela fez a gelatina, tivemos que ligar a geladeira, colocou lá no congelador rapidinho o negócio, ficou bonitinho. Aí minha filha sentou, era horário de almoçar, e ela estava comendo gelatina. Para um pai, quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Veio isso aí, estraçalhar o coração. Eu entrei e disse assim: Deus, não. Eu entrei no quarto, dobrei o joelho, eu tentava falar, mas o nó estava na garganta e a lágrima descia. Eu só disse: Deus, se tu realmente me separou para uma obra, se tu és fiel como eu prego na tua palavra, eu preciso de um sinal, eu preciso almoçar ainda hoje. Quando deu 13, uma buzina tocou no portão de casa. Não era um carro, não era um caminhão de supermercado com compra, era um motoboy. E eu disse: no instante número 150, Parque Ramo, Jimirim, aqui. Eu disse: é aqui. Eu disse: foi pedido para entregar 2 marmitas nessa casa. Aí eu disse assim: mas eu não pedi. Ele disse: mas já está entregue, e mandou pagar. Quem é que foi que pagou? Deus? Não. Deus desceu lá no restaurante, eu não vou fazer propaganda deles. Desceu no restaurante, pagou. Não, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei quem foi a ferramenta, mas eu peguei aquela marmita, coloquei em cima da mesa e eu disse: Deus, verdadeiramente o Senhor é fiel e vela pela tua palavra. Aconteceu o dia seguinte, eu não estou preocupado com o dia seguinte. Deus manda eu viver hoje, Deus manda eu viver a quinta. Por que eu estou preocupado com a sexta? Se Deus cuidou de mim hoje, Ele vai cuidar de mim amanhã. Eu peguei, comi aquele negócio com gosto, e no outro dia veio a vitória. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Naquele dia o que eu precisava era apenas um almoço também. Mas eu não sei o que tu precisa, mas o mesmo Deus que me ouviu dentro do quarto é o Deus que está te ouvindo esta noite e dizendo: eu vou